Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de Contabilidade Introdutória 2 comigo, Carlos Gustavo, professor Carlos Gustavo, ok? A gente vai falar hoje sobre contabilização das contas de resultado. Eu quero que vocês lembrem que a gente falou uma vez de um princípio chamado princípio da competência. Nesse princípio da competência, a gente registra as despesas e receitas independentes do seu recebimento e do seu pagamento, ok? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Olha aqui, conforme o regime de competência, as receitas e as despesas são consideradas em função da data do seu fato gerador e não em função do seu efetivo recebimento ou pagamento. Exatamente o que o regime de competência fala, o que o princípio da competência fala, tá? Mas é só isso que a gente vai falar? Não, isso é a parte principal. Mas a gente precisa também de alguns conceitos. Quando a gente vai falar de contas de resultado, a gente só lembra de receitas e despesas. É porque a gente dá um nome genérico a essas contas, tá ok? Mas elas ganham mais nomes do que só esse. Por exemplo, juros ativos, juros passivos, juros recebidos, juros pagos, desconto obtido, desconto concedido, tá ok? Então vamos continuar nas nossas contas de resultado. Mas por enquanto, nós vamos falar em receitas e despesas, tá certo? E agora vem mais uma informação, olha. Toda conta de resultado tem como contrapartida uma conta patrimonial. O que isso significa? Significa que quando a gente faz a contabilização da conta de resultado, se for a débito, uma despesa débito, né? A outra perna do lançamento vai ser a crédito, uma conta patrimonial. O mesmo caso na receita. Se a receita, que é crédito, do outro lado vai ser débito, que é um registro patrimonial, a débito, tá ok? Então a gente vai trabalhar com isso aí. A gente vai mostrar como é que acontece isso no balanço patrimonial, através de razonetes, lançamentos. A gente vai acompanhar isso tudinho com vocês agora. Precisamos de mais dois conceitos para continuar essa aula. As contas de resultado são contas transitórias, ou seja, são contas que no final do período devem ser zeradas. O seu saldo deve ser apurado e o resultado levado para o balanço patrimonial. E as receitas usam contas a receber, perceba que está grifado aqui, tá? Como contas de controle do recebimento. E as despesas usam contas a pagar como contas de controle, quando a venda ou compra é realizada a prazo. Eu estou botando venda ou compra, que é o mais fácil de identificar, tá certo? Contas a receber eu estou botando de modo genérico. Pode ser clientes, nesse caso aqui, fornecedores aqui, contas a pagar, tá certo? Duplicatas a receber, nota promissória a receber, duplicatas a pagar, nota promissória a pagar, tá certo? A gente vai identificar isso no momento que a gente estiver fazendo as explicações, que a gente vai começar agora, tá certo? Eu trouxe dois lançamentos para a gente trabalhar. A gente vai fazer para a contabilização da receita, tá? A gente vai fazer uma venda de mercadoria para recebimento em 30 dias. Eu só quero olhar, eu não estou querendo complicar ainda, não estou fazendo operações com mercadorias com vocês. A gente está trabalhando apenas a contabilização da conta de resultado de uma forma simples, simplificada. Então a gente vai ter um olhar só no movimento da receita e do dinheiro, do caixa, tá? Do que vai mexer no caixa. E isso é para simplificar. Mais à frente a gente vai aprofundar um conhecimento, tá ok? O primeiro lançamento é uma venda de mercadoria para recebimento em 30 dias. O segundo é, após 30 dias, realizou o recebimento do dinheiro da venda efetuada no lançamento anterior. Aí eu quero trabalhar o conceito de contas a receber aí, o conceito de contas de resultado, tá ok? As contas de controle, que a gente vai trabalhar esse momento agora. Vamos ver o que aconteceu nesse primeiro lançamento, como é que funciona. O primeiro lançamento ele mostra para a gente que a gente registrou a receita e a despesa são registrados independente do seu recebimento ou pagamento. E sim no momento em que ocorreram. Ela ocorreu aqui no mês 1, né? Mês azulzinho. E ela foi registrada como contas a receber. A gente não recebeu dinheiro. Cadê? Se recebesse dinheiro estava no caixa, mas está aqui, ó, contas a receber. Contas a receber é um bem, um direito ou uma obrigação? Isso, é um direito. Por ela ser um direito, ela aumenta a débito, exatamente. Ela está no ativo e aumenta a débito. Nós registramos a nossa receita aqui. Ó. Despesa é sempre débito, receita é sempre crédito. Isso quando eu estiver falando de contas de resultado, ok? Muito bem. Só que, como foi dito anteriormente, as contas de resultado no final do período, elas precisam ser apuradas. Verificar o rédito, verificar se é lucro ou prejuízo.
Então vamos lá identificar se houve lucro ou prejuízo, tá certo? A gente vai apurar as contas de resultado e o que que acontece? A gente vai para o ARE. A gente desce aqui, ó, conta de resultado é receita, foi para o ARE e lançamento a crédito e débito, fechou. Encerramos a receita, ficou o ARE, tá? Aí agora a gente vai fazer o lançamento 3. Após 30 dias, realizou-se o recebimento do dinheiro da venda efetuada no lançamento anterior. Tudo bem, recebi, né, o dinheiro da venda efetuada no mês anterior. Como é que eu recebo esse dinheiro da venda efetuada no mês anterior? Eu vou ter que baixar o meu direito, porque eu não vou ter mais direito, e o dinheiro vai entrar onde? No caixa. Exatamente. Olha, nós tínhamos um direito, agora não temos mais. Por quê? Porque nós recebemos esse dinheiro no caixa. Então nós fechamos a conta aqui a receber. Conta a receber é uma conta de resultado? Não. Conta de resultado é a receita. A conta a receber é uma conta patrimonial, tá? Conta a receber é uma conta patrimonial. E o caixa é a conta patrimonial. Então tiramos o direito porque recebemos o dinheiro. Vamos ver isso aí lá no balanço patrimonial. O que foi que aconteceu no balanço patrimonial? Quando a gente olha o balanço patrimonial, a gente tem muita informação, tá? A gente vai olhar os dois demonstrativos. Primeiro, o balanço patrimonial, está aqui, e a DR, atualmente chamada de DR, a gente chamava de DRE. Eu trouxe aqui a informação DRE, demonstração do resultado do exercício, mas leia-se também DR, tá ok? É a apuração do resultado do exercício. O que foi que aconteceu? No ARE, o ARE é uma conta de resultado, é uma apuração, é uma conta transitória, para falar de verdade. Ele é transitório, ele nem conta de resultado é, ele só serve para controle. Nós apuramos todas as receitas, né? E todas as despesas. Olha o que aconteceu, 5 mil. Quando a receita é maior do que a despesa, o que é que acontece? Nós temos lucro. Olha o que aconteceu aqui, ó. Receita maior do que a despesa, receita menos despesa deu lucro de 5 mil. Vamos ver? Olha aí, lucro de 5 mil. O que está aqui é a mesma coisa que está aqui, tá certo? A informação é a mesma, só que esse aqui está em formato de demonstrativo e esse aqui está em formato de razonete, tá certo? Muito bem. Então vamos lá continuar. O que acontece? Essa conta aqui, ela é transitória, faz parte do resultado, é transitória. Ela vai ter que ser zerada também, porque é nada mais, nada menos do que o resumo de todas as contas de resultado. Precisa ser zerada. Como ela vai ser zerada, ela precisa de alguma coisa, que precisa ir para algum canto. Então ela vai para o patrimônio líquido. Através do quê? Através da conta reserva de lucros. Foi o que aconteceu aqui, ó. Reserva de lucros. Esse valor veio para cá, olha ele aqui, veio para cá. Por quê? Porque teve esse lançamento. Ó, esse lançamento é ligado diretamente com esse. Debitou o ARE, né? E creditou a reserva de lucros. Por que debitou o ARE? Para zerar débito e crédito. Todo lançamento tem que ser débito e crédito. Tem que ter o mesmo valor que tiver no débito tem que estar no crédito. Pode ser 1, 2, 3, 4 débitos, 5 milhões de débitos e um crédito. E assim a gente já viu lá em fórmulas de lançamento, tá ok? Bem, aí a gente vai isolar esse fato aqui embaixo. Olha só, temos reserva de lucro aqui. Vamos isolar o patrimônio líquido. Tá vendo essa setinha? Mexeu no patrimônio líquido? Mexeu. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Quando mexe no patrimônio líquido, a gente sabe que modificou o patrimônio, não foi? Modificou o patrimônio. Mexendo no patrimônio líquido, modifica o patrimônio. Tudo bem. Modificou aumentando ou diminuindo? Aumentando. Percebeu que aumentou? Olha aqui, ó, a setinha. Aumentou. Se aumentou o patrimônio líquido, significa que a gente tem um fato modificativo aumentativo. Muito bem, temos um fato modificativo aumentativo. Ok. Vamos isole esse fato agora. Agora olhe só ao redor dele. Se nós tivéssemos débito e crédito aqui, nós teríamos um fato permutativo. Quando a gente tem ao mesmo tempo um fato modificativo e um fato permutativo, temos um fato misto. Mas nesse caso aqui, nós não temos nessas regiões aqui, ó, um lançamento débito e crédito. Não temos. A gente não tem. Se a gente não tem um fato permutativo. Então, esse fato foi só modificativo aumentativo. Muito bem. Vamos continuar. Aí passou um mês, né? Esse foi o registro pela venda. Observe que é só a movimentação, só o movimento, só para a gente entender essas contas de resultado, tá ok? E no mês seguinte, no mês subsequente, o que foi que aconteceu? Nós recebemos esse dinheiro. Como é que a gente recebe esse dinheiro? Tira o dinheiro de contas a receber, tira esse direito que nós tínhamos
e entra dinheiro no caixa. Olha, diminuiu contas a receber e aumentou caixa. Mexeu no patrimônio líquido? Não, não mexeu no patrimônio líquido. Não estamos com o patrimônio líquido alterado. Se a gente não mexer no patrimônio líquido, não tivemos um fato modificativo. Tudo bem. Se a gente não tem um fato modificativo, então significa que não é misto. Nem modificativo, nem misto. Então, olha, se não é modificativo nem misto, a gente só tem um fato permutativo. Permutou, tirou de um e colocou no outro. Muito bem. Nós vimos o efeito do balanço da contabilização do resultado da conta de receita. Agora vamos ver a despesa. Como é que fica? Mesma situação. Olha para isso. A gente vai ver dois lançamentos também, da mesma forma. E a gente vai registrar da seguinte forma. Olha para isso. Registro no dia 31 de março da despesa administrativa do mês, pago só no dia 5 do mês subsequente. O que é que significa? Que a gente vai registrar a obrigação referente ao mês de março, mas não vai pagar agora, tá ok? Então, como é que registra isso aí? A despesa do mês é. O fato gerador é no mês? É, de março. Então, vamos lá registrar. Despesa, né, administrativa e contas a pagar. É uma obrigação que nós temos a pagar. Registrou a despesa, que é referente ao mês de março. Olha, despesa é sempre débito. E uma conta a pagar. Essa conta a pagar é uma contrapartida, é uma conta patrimonial, contrapartida da despesa. Lembrar lá do conceito? Toda conta de resultado tem como contrapartida uma conta de patrimonial. Muito bem, era isso que eu estava falando. Tá? E uma conta de controle. A gente está trabalhando ao mesmo tempo contas de resultado, né? E desculpa. Regime de caixa e competência. Pronto, lembrei. Regime de caixa e competência. Despesa, contas a pagar, né? Nós não pagamos nesse mês, que é o regime de competência. Nós estamos registrando pelo regime de competência aqui a despesa, né? Pelo fato gerador. E sabemos que, como vai passar um mês, de um mês para o outro, no dia 5 só do mês seguinte, a gente precisa encerrar essa conta. Se a gente precisa encerrar essa conta, olha o que acontece. Olha, esse valor vem para uma conta transitória chamada área, apuração do resultado do exercício. Receitas ficam desse lado, despesas desse. Olha o que aconteceu com a Y. E aqui, ó, zerando. Tem a relação esse com esse, tá vendo? Zerou a despesa. Isso aqui é um resumo, tá? Todas as despesas e todas as receitas. O que aconteceu? Já apuramos o resultado, agora vamos fazer o pagamento. Olha como é que funciona o pagamento. A gente vai tirar dinheiro do caixa. Entenda que isso é só o movimento, tá? Já tinha saldo no caixa, que não me interessa agora, eu só quero perceber como é que funcionam essas movimentações das contas, tá? Diminuir o dinheiro que tinha lá no caixa, porque eu não posso ficar negativo no caixa. E fui para contas a pagar. Paguei uma conta, paguei uma obrigação, diminuí minha obrigação. Olha o que acontece no balanço patrimonial. Muito bem. No balanço patrimonial a gente tem primeiro a apuração do resultado, né? Identificamos que tivemos despesas mais do que receita. Se temos mais despesas do que receita, nós temos prejuízo. Vamos identificar o prejuízo. Olha, prejuízo aqui, tá vendo? Muito bom. Esse prejuízo ele não pode ficar só no resultado. Ele tem que ir para o balanço patrimonial. E ele vai para o balanço patrimonial como? Vai através de uma conta. Se nós tivéssemos lucros acumulados, que não me interessa aqui, ele poderia ter tido, mas eu quero enfatizar o movimento, tá ok? Nós tivemos prejuízo, então foi prejuízo acumulado. Passamos, olha aqui, ó, esse valor aqui que estava débito, vem para cá débito também. Por quê? Porque nós tiramos. Então a relação do movimento é aqui, ó, débito em prejuízo acumulado e crédito na conta transitória área. Muito bem. Veio para cá negativo. Observe que prejuízo acumulado, esse lado é o lado credor, esse lado é o lado devedor. Se aqui está negativo, significa que esse lançamento é a débito. Olha aqui o débito. Percebeu? Muito bem. Isolemos então o patrimônio líquido novamente. Quando a gente isola o patrimônio líquido, a gente observa que teve uma movimentação, não teve? E essa movimentação, olha a setinha, essa movimentação diminuiu. Olha aí, diminuiu o meu patrimônio líquido. Patrimônio líquido diminuindo. Se nós diminuímos o patrimônio líquido, significa o quê? Que nós temos um fato modificativo diminutivo. Muito bem, continuamos isolando o patrimônio líquido. Observamos aqui ao redor. Temos algum fato permutativo? Não. Se não temos um fato permutativo, o que é que isso significa? Significa que a gente não tem um fato misto. Porque para ser misto, a gente precisa que ele seja modificativo
e ao mesmo tempo permutativo. Então esse fato que nós estamos trabalhando com ele agora é apenas modificativo diminutivo. Então vamos para o mês seguinte. No mês seguinte, pelo pagamento, o que foi que aconteceu? Olha, baixou o saldo que tínhamos em caixa. Observe que é só o movimento, como eu já tinha falado anteriormente. Baixou o saldo que tínhamos em caixa e baixou a nossa obrigação. Mexeu no patrimônio líquido? Não, não mexeu. Se não mexer no patrimônio líquido, a gente tem um fato modificativo? Não, não tem um fato modificativo. Pode ser misto? Não, não pode ser misto, porque precisa dos dois. Tudo bem. Mas, professor, ó, 2 setinhas para baixo, não é diminutivo, não? Não, não tem nada a ver isso, não. Observe, para descobrir se é modificativo, olhe só o patrimônio líquido, tudo bem? E essas 2 setinhas? Ah, professor, olha, essas 2 setinhas aqui estão mostrando para mim que não é permutativo. Por quê? Porque não tem lançamento de débito e crédito. Tem sim, tem lançamento de débito e crédito sim. Observe. Quando eu diminuo o caixa, o lançamento é a crédito, né? Diminuindo um ativo, né? Crédito. E quando eu diminuo um passivo? A débito. Então, debita, contas a pagar, diminuindo a obrigação, e debita a caixa, diminuindo o dinheiro existente lá. Aconteceu que pagamos a conta. Muito bem. E agora, o que a gente vai fazer? Bem, agora a gente vai fazer um exercício. É sério, estou falando sério, a gente vai fazer o exercício. Bora lá, então. Quando a gente faz o exercício, eu quero que vocês trabalhem com... vocês grifem aí o material de vocês e percebam percebam que tem algumas nuances que eu quero que vocês marquem, que comecem a verificar, a identificar, verificar, classificar, tá certo? E aplicar o método. Que método é esse? Método das partidas dobradas. Então aqui, ó, 2 amigos, estudantes da Faculdade de Santa Helena, resolveram montar uma pequena empresa, observando o nicho do mercado. Identificaram a necessidade do local, que era um lava-jato especializado para mulheres. O local do lava-jato seria ao lado de uma grande loja de roupas femininas e um salão bem famoso na cidade. Olha para isso, que coisa linda. Bruno e Pedro, esses amigos, né, os amigos, entraram com um capital em dinheiro, observe aqui, em dinheiro, de 10 mil. Quem foi que botou 10 mil? Bruno. E 25 mil, Pedro, respectivamente. Respectivamente justamente diz isso. Bruno com 10 mil e Pedro com 25 mil. Muito bem. Bruno, olha, o mesmo Bruno aqui, era o dono do imóvel utilizado para o empreendimento e resolveu complementar o seu capital social com o imóvel da sua propriedade no valor de 15 mil. Então, quanto é que o Bruno botou? Bruno, olha, Bruno tinha botado 10 mil e depois Bruno botou mais 15 mil. Só 15 mil como? Com o imóvel. Então, como é que ficou? Olha, 10 mais 15 são 35 mil e entraram em dinheiro. Olha, em dinheiro. Então, a gente movimentou o caixa. Muito bem, movimentamos o caixa. Bruno resolveu colocar então o imóvel. Movimentou então, qual foi a outra conta? Imóvel, que é do imobilizado, tá ok? Movimentou o imóvel. Movimentou a conta imóvel, né? Botando 15 mil. 15 mil para imóvel. E a outra conta, que é a conta credora, foi o capital social. Certo? Esse foi o nosso aporte de capital. Então vamos analisar os fatos, tá ok? Analisando os fatos, após, né, o aporte de capital, aconteceram os seguintes fatos. Primeiro, compras a prazo de máquinas para uso em limpeza nos automóveis. 4 mil. Compras a prazo, né, de máquinas para uso em limpeza nos automóveis, valor de 4 mil. Muito bem. O que é que isso significa? Significa que eu não tirei do meu dinheiro, né? Eu comprei a prazo. Quando eu compro a prazo, eu gero uma obrigação para mim, né? E comprei máquinas. Máquinas são bens, direitos ou obrigações? São bens, exatamente. Se eu estou aumentando máquinas que eu não tinha, agora eu tenho, né? Eu debito ou credito? Eu debito. Isso. Máquina é um bem. Se é um bem, ele está no ativo. O ativo tem natureza devedora. Se ele tem natureza devedora, ele aumenta a débito. Pronto. Então, eu debitei máquinas, certo? E creditei quem? Se eu tivesse dito aqui que foi duplicatas a pagar, nota promissória a pagar, alguma coisa específica, aí eu botaria isso.
Como eu não falei nada, eu, enquanto professor, eu peço para que os alunos coloquem fornecedores, porque eles nos forneceram, tá certo? Isso é uma prática minha. Pode ser que outro professor diga outra coisa, fale outra coisa, mas isso é só para contextualizar, tá certo? Porque o ideal é a gente ter a duplicata, nota promissória, títulos a pagar, enfim, ter escrito aqui na questão. Mas nesse caso eu não achei necessário. E eu quis que vocês entendessem que quando eu utilizo da forma genérica, quando for a pagar é fornecedor e quando for a receber é cliente, tá ok? Muito bem. Até para vocês aprenderem a diferença disso. Compra de materiais, olha para isso, para limpeza, higienização e aromatização dos carros em dinheiro. Então nós tiramos do dinheiro, creditamos caixa. Por quê? Porque caixa está no ativo. Quando a gente diminui o ativo, a gente credita. E a outra conta foi material de limpeza, higienização e aromatização. Isso aí a gente bota onde? No estoque. Quando a gente for utilizar, a gente consome isso aí, tá? E transforma em despesa. Mas por enquanto, a gente deixa ele no estoque. Ah, professor, não entendi não. Quando você está na sua empresa e você compra material de escritório e não utiliza ele na hora, você guarda ele aonde? No almoxarifado. O almoxarifado nada mais é do que o estoque. Muito bem. Tranquilo. Então vamos lá. Compra de móveis e utensílios. Olha aí, agora a gente movimentou móveis e utensílios. Essa conta para o escritório pagando em dinheiro e obtendo um desconto. Olha que coisa difícil. Se a gente obteve um desconto, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Coisa boa. Lembra logo no começo quando eu falei que nem todas as contas de resultados são só receitas e despesas? Isso. Desconto obtido é uma conta de resultado. Essa conta de resultado, ela nos faz gastar menos, tá? Então, quando a gente gasta menos, significa que a gente vai ter um lucro em cima disso. A gente vai ter um saldo positivo em cima disso. O que é que aconteceu então? A gente comprou móveis, os móveis valiam 3.000, pagou em dinheiro, agora a gente pagou em dinheiro 10% a menos. Quanto é 10% de 3.000? 300. Pagou em dinheiro quanto? 2.700. Nós tínhamos 3.000 de móveis, pagamos 2.700. Está faltando quanto? 300. 300 de onde? Desconto. O que é que vai acontecer? Debita móveis e utensílios, 3.000. Credita caixa, 2.700 e credita desconto obtido, 300. Então, como é que fica? Fica débito de 3.000 e crédito de 3.000, somados 2.700 em caixa e 300 em desconto obtido. Desconto obtido é uma receita. Tá? Contratação de 2 funcionários com salários 600 cada. São 2, multiplica por 2, dá 1.300. Para pagamento até o último dia do mês. Olha que coisa boa. Nós vamos pagar dentro do próprio mês. Mas eu quero que vocês registrem da forma adequada, tá ok? Então como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai registrar a despesa e a obrigação. Como é que é isso, professor? A gente debita despesa com salários e credita salários a pagar. Nós registramos a nossa despesa. Como nós vamos pagar dentro do próprio mês, aí a gente vai ter que baixar a obrigação, salários a pagar, e depois creditando caixa, porque a gente vai tirar dinheiro do caixa, que a gente não tem banco aqui, tá? A gente só está brincando com essas contas. Banco não tem, então a gente vai tirar do caixa. Foi apurado na tesouraria a receita do mês no valor de 7.000. Pronto, nós tivemos receita de 7.000. O que é que significa isso? Entrou dinheiro, né? Aumentou o caixa e a contrapartida é a receita. Se a despesa é sempre débito, a receita é sempre crédito. Quando for conta de resultado é sempre crédito. Muito bem. Temos receita, crédito. E a despesa, o débito no caixa, aumentando o dinheiro. Ainda na tesouraria foi identificado contas a pagar, contas de água, luz e administração no valor de 400. Como é que a gente registra essa despesa aí? A gente registra em despesas administrativas, certo? Está aqui, ó, administração, despesas administrativas e contas a pagar, porque nós não pagamos ainda, mas nós vamos pagar dentro do próprio mês, tá certo? A gente vai pagar dentro do próprio mês, então a gente vai ter que baixar essa obrigação. A gente credita o caixa, que está diminuindo o caixa, e debita a obrigação, porque nós estamos baixando a obrigação. Quando a gente baixa a obrigação, a gente usa a
débito. Não é isso? Muito bem. Aí, isso, já foi isso, né? Agora, PETS. PETS, para apurar o resultado na empresa no primeiro mês. Lembrando, transferir o saldo para o lucro, se houver lucro, para a reserva de lucros. Fazer o balancete dos aportes de capital e os lançamentos citados. Fazer o balanço patrimonial. E identificar qual é o valor do capital próprio e do capital terceiros. E na sua avaliação, mantendo-se com os gastos e com a mesma receita, esta empresa tem condições de se manter no mercado? Sim ou não? E justifique. Então, vamos identificar aqui o que é que vai acontecer com a nossa empresa, tá certo? Nós praticamente já fizemos esse exercício. Quando a gente estava comentando todos os casos, eu pedi para vocês anotarem, não é? No próprio papel que vocês têm. Então, vamos lá. Opa, desculpe. Desculpa que passei agora. O que foi que aconteceu? Nós temos aqui 50 mil, não é isso? De quê? Capital social. 35 mil no caixa, 15 mil de imóvel. Foi isso que aconteceu. Temos 50 mil no crédito, débito de caixa, débito de imóvel. Muito bem. Vamos além. Vamos para o primeiro lançamento. Qual foi o nosso primeiro lançamento? Fornecedores e máquinas e equipamentos. Vocês lembram disso? Foi, a gente comprou a máquina a prazo, olha para isso. Comprou 4 mil de máquina a prazo, totalmente a prazo. Também no segundo lançamento, nós compramos estoques, mas foi à vista. Viu a diferença? Comprou a prazo, obrigação, aumentamos uma obrigação e aumentamos um bem. Agora aumentamos um bem e diminuímos o outro bem, tá ok? Foi dentro do ativo. Vamos lá o próximo. O próximo a gente comprou móveis, né? Diminuindo, pagando apenas 2.700, pagamos apenas 2.700, porque obtivemos um desconto. Esse desconto é uma conta de resultado, olha aqui o vermelhinho. É uma conta de resultado. Essa conta de resultado ela vai para o resultado, né? Se for tudo do lado do crédito é receita, se for tudo do lado do débito é despesa, a gente vai apurar o resultado aí depois. Muito bem. Depois nós registramos a obrigação da despesa com salários. Tivemos uma despesa de salário, registramos essa despesa de salário do mês, né? E salários a pagar. Só que nós pagamos dentro do mesmo mês. Então o que foi que aconteceu? Nós diminuímos o dinheiro do caixa e pagamos. Quando a gente paga, a gente salda a nossa obrigação dentro do próprio mês. E identificamos a receita. Tivemos uma receita que foi totalmente para o caixa. Muito bem. Receita no caixa. Tudinho. Entrou a receita. A mesma coisa dos salários a pagar, tivemos aqui, ó, registro da obrigação, despesa administrativa, obrigação, contas a pagar, tá vendo, ó? Aqui seria contas a pagar, também salários a pagar, observou? Pronto, muito bem. Contas a pagar, ó, despesa administrativa e pagamos essa despesa. Quando a gente paga, a gente diminui o caixa, olha, e contas a pagar. Muito bem. Então, olha, as contas a pagar a gente resolveu dentro do próprio mês, salários a pagar e contas a pagar, né? E tiramos dinheiro do caixa, esses dois, tudo bem. Então vamos identificar qual foi os nossos saldos, quais foram os nossos saldos. 36.100 para o caixa, né? Depois do caixa nós temos 1.500 no estoque, 1.500 no estoque, estamos já fazendo a sequência, ok? Depois de 1.500 no estoque temos móveis de 3.000, né? Máquinas e equipamentos 4.000, imóvel 15.000. Pronto, nós pegamos todo o ativo. Agora vamos para o passivo. No passivo nós temos fornecedores 4.000, zeramos essas duas obrigações dentro do próprio mês e capital nós temos 50.000. Muito bem. Agora temos que apurar esses resultados. Veja, duas receitas. Receita 300 e 7.000, desculpem, 300 reais e 7.000 reais. E despesa de salário 1.300 e 400. Vamos ver como é que a gente vê, a gente reconhece isso aí. Primeiro a gente vai jogar todos os saldos que identificamos, certo? Muito bem. Todos os saldos estão aqui, olha isso. Caixa, estoque, imóveis, máquinas, equipamentos e imóveis. Está tudo aqui. Fornecedor, salários a pagar, contas a pagar, capital, certo? Então qual foi o nosso resultado? Receitas menos as despesas. Se a receita for maior que a despesa, nós teremos um lucro. Tivemos, 7.300 menos 1.700. Deu um lucro de 5.600. Muito bem. Mas esse área é uma conta transitória, ela tem que ser zerada, não é isso? Muito bem. Então ela vai para, ela é lucro, deu um lucro, né? Esse lucro, que é a conta, o final, né, do área, esse lucro ele vai para
a conta de resultado. Olha para isso. Qual conta de resultado? Reserva de lucro. Para ele ir para a reserva de lucro, ele teve que creditar aqui, ele debitar aqui e creditar em reserva de lucro. Reserva de lucro é uma conta patrimonial, vem para o patrimônio líquido. Muito bem. Se temos aqui reserva de lucro para o patrimônio líquido, desculpa, nós vamos somar aqui. Somando tudinho, como é que dá? 59.600 e 59.600. Bateu? Bateu. Muito bem. Então, nós fizemos os lançamentos, né? Fizemos os razonetes, fizemos a apuração de resultado, fizemos o balanço patrimonial, né? Identificamos aí o balanço patrimonial, de uma forma bem simplificada, mas identificamos. E agora nós vamos responder qual é o valor do capital próprio e capital terceiro. Alguém pode me dizer? Isso, o capital próprio aqui. Mentira, o capital próprio está aqui, pessoal. Capital próprio a gente chamou popularmente de capital dos sócios, só para facilitar o nosso entendimento, tá? E o capital próprio está aqui embaixo, é 55.600. Capital terceiros é o quê? É a origem, de onde vem a origem, né? Origens e aplicações. Ó, nós originamos, como é que foi originado? Aqui foi o próprio, né? E aqui foi com terceiros. Então, capital terceiros 4.000. Se eu perguntasse capital total é a mesma coisa do que próprio e terceiros, tá? Seria 59.000, que é igual a esse aqui, ativo. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Muito bem, essa é a fórmula básica. Parabéns. Bem, a última pergunta seria a seguinte. Se mantendo na mesma situação, essa empresa tem condições de perdurar no mercado? Pela minha resposta aqui, olha só, analise basicamente, olha a receita, 7.300. Olha a despesa, 1.700. Olha o lucro que ela tem, olha a despesa e o lucro, olha o tamanho do lucro em relação às despesas realizadas, a maior despesa. Esse lucro é muito alto, tá? Como é um exercício, né? Isso pode acontecer. Então a gente pode observar que, sim, essa empresa tem muitas condições. Só observando, né, esse relatório financeiro, só observando o balanço patrimonial e a DRE, a ARE, né, a gente tem sim condições de dizer que essa empresa vai perdurar por muito tempo e ela está muito bem da forma que ela está indo, tá ok? Tem tem um aporte de capital muito bom e tem como reinvestir, tem como aumentar. Isso aí dá para trabalhar muito bem. Então, pessoal, espero ter contribuído para vocês hoje, nesse dia, nessa tarde ou nessa noite, para o estudo de vocês e pratiquem bastante. Tá ok? Muito obrigado. Até logo.